O Carlos Minuano escreveu... Carlos Minuano escreveu a biografia de um dos caras que eu adoraria ter entrevistado, de um dos caras que eu cresci assistindo, admirando. Minha casa parava para ver esse cara. Eu adoro esse cara. Ele escreveu a biografia do Clodovil, Tons de Clô. Você é autor dessa biografia. Esse aqui é um registro de um jornalista ou de um fã? Então, é bom você perguntar isso, porque inclusive eu conto já no começo do livro isso. É um registro de um jornalista. Uhum. E inclusive eu quero até aproveitar para dizer isso, assim, que eu estou mais acostumado em entrevistar do que ser entrevistado. É ruim ser entrevistado, eu tô né? bem nervoso, viu? É um puta... eu odeio ser entrevistado. Mas que é mais fácil, eu vou te entrevistar, mas vou perguntar da vida do Clodovil, não da sua. Uhum. Então eu fica sei mais mais fácil. da minha, para dizer a verdade. Mas vamos lá. Então, mas é um registro de um jornalista. Eu me encontrei com esse personagem durante uma reportagem para o UOL. Na época eu trabalhava para o UOL, hoje eu trabalho para o Jornal Metro. E daí, durante essa reportagem, eu encontrei histórias dele e aí comentei com um amigo meu, jornalista, e esse jornalista, meu amigo, contou para o dono da editora, e o dono da editora me procurou e convidou e eu aceitei. E mais, a biografia do Clodovil, eu imagino que seja muito rica, não? Ele é um personagem riquíssimo. Então, ele é um personagem rico, só que também, depois que eu aceitei e comecei a pesquisar a vida dele, eu me deparei com uma série de problemas também, porque ele não tem herdeiros, ele não tem familiares. Então, o meu primeiro desafio foi encontrar fontes para falar sobre o Clodovil. Ele não tinha muitas pessoas próximas? Não, então, algumas pessoas próximas se negaram a falar, inclusive isso já foi... Por quê? Então, por uma série de motivos, assim, o presidente, por exemplo, do Instituto Clodovil, Maurício Petis, que eu pensei que seria a principal fonte, né, para esse livro, ele se negou, afirmando que não poderia por questões contratuais. Ele tinha um contrato com uma produtora que faria um documentário, Entendi. faria uma série de projetos. Então você foi na unha mesmo. Então, aí eu tive que desencavar outras histórias, eu tive que correr atrás de outras fontes. Eu encontrei um monte de inimigos dele, desafetos que não queriam falar. Ele fez muitos inimigos? Muitos inimigos. Por que ele fez muitos inimigos? Porque ele era um estilista talentoso, porque no mercado que ele atuava a concorrência era muito forte e implacável, ou porque ele era boca aberta mesmo? Então, eu acho que eu sou pela teoria da boca aberta. Ele tinha a língua solta. Assim, isso é mesmo. E logo no começo, inclusive no livro, logo no começo, na infância dele, eu já destaco isso, assim, porque ele deu uma resposta atravessada para o pai dele uma vez. Logo no e ele início. tomou um tabefe na orelha que ele ficou surdo de uma... Você tá brincando. Você sabe que resposta foi essa? Então, eu não sei exatamente o que foi. Mas... Você não conseguiu exatamente o que era? Então, eu procurei, Danilo. Você tem o fato, mas não... Não tenho detalhes, mas... Aquele bem novinho, ó. Então, eu procurei familiares dele no interior e não consegui. Então, assim, foi bem difícil. Ele era filho adotivo? Ele era filho adotivo. Clodovil era o nome dele? Imigrantes espanhóis. Então, tem esse detalhe também, né? O nome dele é Clodovil, mas por um erro de cartório, na verdade verdadeira, o nome dele é Clodovir. Clodovir? No documento é Clodovir que aparece. Ele não gostava muito disso, lógico, mas ele admitiu. Ele descobriu um segredo do pai dele? Então, a vida dele, essas duas questões marcaram muito a vida dele, que foi a questão de ser adotado, embora ele dissesse que não, mas a questão da homossexualidade. Aos 13 anos, ele flagrou o pai dele transando com o tio dele. Foi marcante isso para ele. Com o tio irmão da mãe. Uhum. Então, e aí ele, pouco depois, inclusive ele relata isso numa entrevista para a revista O Cruzeiro, que ele... Pouco depois teve a primeira experiência com um padre no colégio interno, onde ele estudava. E, enfim, foi abusado, né? Porque tinha Óbvio. um adolescente. Agora, o que eu sempre me lembro, Carlos, era que o Clodovil falava muito da mãe dele.
Falava nos programas, ele sempre tratou a vida mãe como toda, uma né, ele falou. heroína. Eu cresci vendo Clodovil exaltar a mãe. Ele era bem apegado à mãe. Sim, sim, falava muito dela, embora o Ronaldo Esper, que é quem fez a orelha do livro, e foi uma das principais fontes desse livro, ele alega que conviveu um tempo com o Clodovil e presenciou o Clodovil tratando muito mal a mãe dele. Mas isso é o Ronaldo Esper dizendo. Eu realmente, sempre que eu vi em entrevistas, foi que o Clodovil exaltava a mãe. Nos programas dele, ele sempre falou da mãe. Agora, que curioso, a orelha do livro é do Ronaldo Esper. O Ronaldo Esper não era um tipo de uma nêmesis do Clodovil? Ele não era um inimigo? Mas veja bem, cara. Era um arquirrival do Clodovil, Nesse momento que eu comecei a pesquisar a vida do Clodovil e ter essa dificuldade de encontrar fontes sobre o Clodovil, eu me deparei com o Ronaldo Esper e fiquei com essa questão que você colocou. Só que tem um detalhe, o Ronaldo Esper, ele acompanhou a história do Clodovil desde o começo, desde 60. Aliás, a maneira que eles se conheceram foi muito engraçada. Eles se conheceram numa boate gay, o Ronaldo Esper, lá na Roosevelt. E o Ronaldo Esper estava dentro de um banheiro e ele, quando fechou a porta do banheiro, caiu a maçaneta de um lado e do outro. E ele ficou preso lá, gritando, alguém me tira daqui, preso lá no banheiro. E quem que foi lá salvar ele? O Clodovil. Por acaso, o Clodovil também estava na boate e ouviu o Ronaldo Esper gritando e falou, quem que tá aí, quem que tá aí? Aí o Ronaldo Esper falou, Clodovil, me tira daqui, Clodovil. E assim eles se conheceram. E o Ronaldo Esper, independente das brigas que eles tiveram, processos, ele acompanhou aquele momento do Clodovil, da moda, do Denner, que também teve as tretas com o Denner. Sim. Então ele é uma testemunha viva. E eu vi ali a possibilidade de uma fonte real de informações para o meu livro. Ele colaborou bem, o Ronaldo Esper? Oi? O Esper colaborou bem? Colaborou bastante, tanto que topou até escrever demais, a orelha. Hein? Agora, é claro que tudo que ele disse, eu tive também que colocar num você filtro. Disse, é o Ronaldo Esper que você está falando, o segundo Ronaldo Esper. Mas mesmo na orelha, ele exalta o Clodovil. Sim, no fundo, ele admira muito o Clodovil.